Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Trás da Marca. O podcast que revela os bastidores reais de empresários de sucesso, mas que tiveram muitos desafios e junto com muita luta, com muita conquista, hoje eles deixam um legado, uma marca. E o convidado de hoje, ele transformou criatividade em estratégia e construiu uma empresa referência no Brasil para o mercado publicitário. Ele é contador, empresário, palestrante e mentor, fundador da Smart Solve e acredita que o cliente encantado é a maior alavanca de crescimento de qualquer empresa. Seja muito bem-vindo, Robson Araújo. Priscila, muito obrigado pelo convite de estar aqui e vamos entregar tudo sobre o que está por trás da marca, né? Legal, e agora eu quero saber quem que é o Robson, empresário e mentor. Bom, Priscila, primeiro eu sou um cara extremamente sonhador. Comecei no mundo do empreendedorismo sem saber que estava fazendo isso, né? Aos meus 14 anos já aplicava coisas que eu traria para a minha vida atual de forma completamente inconsciente. E comecei com vários obstáculos, né? Então, realmente, muita coisa por trás da marca que a gente vai revelar aqui hoje. Legal, olha que esse podcast a gente revela mesmo o que está por trás, quais são os segredos. E você começou muito cedo. Com 14 anos? 14 anos de idade. Anos, na 25 de março. Exatamente. Minha primeira experiência profissional, meu irmão estava desempregado e ele, com muita vergonha, né? E ele falou, preciso arrumar alguma forma de ganhar dinheiro. Minha mãe, artesã, fazia enfeites para o cabelo, esses laços de festa. A gente pegou os laços delas e fomos até a 25 de março na feirinha da madrugada. Confesso que a primeira semana foi completamente desafiadora. Não vendemos absolutamente nada. Né? Uma semana sem vender R$1. Voltamos para casa arrasados. Mas foi uma semana muito importante, Priscila. Assim como é em qualquer outro negócio. Uma semana de observação, onde a gente conseguiu observar quem eram as outras pessoas que estavam ali vendendo também na 25 de março, mas que tinham resultados. E hoje a gente faz exatamente isso, quando a gente participa de comunidades, de processos, do lado de empresários que têm resultado, o que a gente tem que fazer é justamente observar cada um deles, para que a gente possa aprimorar no que a gente vem fazendo. Então, 3 letrinhas que são fundamentais dentro da minha metodologia, em que eu aprendi nessa primeira semana de observação. Vende mais quem chama mais a atenção, e essa é a primeira letrinha, a atenção. Numa feira livre ou na 25 de março, vende quem está mais quietinho ou vende quem grita mais ou quem tem uma piada criativa? Normalmente, quem chama a atenção nesse sentido. Segundo ponto, depois que você conseguiu chamar a atenção de alguém, você precisa falar muito bem do seu produto, para que você consiga converter em vendas. Então, a conversão ela vai ser fundamental. Quanto mais você conseguir ter argumentos, quebra de objeções durante o seu processo de vendas, mais sucesso você vai ter. E a última letrinha, e o mais importante na minha opinião, a retenção. A partir do momento que você consegue reter, fidelizar os seus clientes com uma base de encantamento, esses clientes vão voltar. E foi isso que eu observei ali. Na feira da madrugada, as pessoas vão até lá para comprar em grande quantidade no atacado e levam para suas cidades de interior de São Paulo e cidades espalhadas pelo Brasil. A partir do momento que eu entendi que se eu fizesse uma venda bem feita para esses clientes, tivesse realmente como encantar eles desde os primeiros momentos, eles voltariam a comprar novamente de mim. Legal, mas assim, você que quis trabalhar assim tão novinho, com 14 anos, acompanhar sua mãe? Na verdade, foi a necessidade, né? Como eu falei... Como era para sua criança isso, tão cedo? Ter que estar lá na 25 de março. Cara, eu confesso que era muito prazeroso, né? Porque eu não tinha essa visão de estar trabalhando. Eu tinha a visão de servir, de ajudar. Meu irmão mais velho estava desempregado. Ele estava passando por uma situação não tão legal. Estar ali ao lado dele, ajudando ele nessa fase, para mim era muito importante. Segundo ponto, eu tinha um grande objetivo na vida, que eu queria me formar.
eu seria o primeiro filho dos meus pais a ser formado na faculdade. Então, esse era o meu grande objetivo, e trabalhar cedo, conseguir economizar o máximo que eu pudesse para poder atingir esse objetivo era fundamental para mim. Entendi. E em que momento que você começou a pensar em contabilidade? Você ficou muito tempo trabalhando na 25? Como foi essa transição? Na verdade, eu nunca pensei em contabilidade. É mesmo? A contabilidade acabou me escolhendo, né? Acho que as coisas que aconteceram depois disso me levaram à contabilidade. O meu irmão mais velho tinha um escritório de contabilidade e eu estava fazendo um processo de office boy numa empresa de engenharia. Eu estava amando aquilo. Isso com quantos anos? Com 15. 15 anos? 15 anos eu estava ali ainda trabalhando aqui na Paulista, de office boy numa empresa de engenharia. Toda tarde eu ficava ali junto com os engenheiros, aprendendo a fazer algumas contas. Eu sempre amei matemática. Inclusive, o meu objetivo inicial era ser professor de matemática, né? Uau. E eu acho que não é o sonho de qualquer criança também, né? Meio loucura. E aí, o contrato entre a empresa que era terceirizada e essa empresa de engenharia se rompeu. E aí foi a minha primeira grande decepção. Eu perdi meu emprego, estava completamente arrasado. O que eu queria era guardar o máximo de dinheiro que eu pudesse para poder fazer minha faculdade. Então eu cheguei em casa muito mal, fiquei trancado dentro do meu quarto, meu irmão mais velho chegou e falou, pô, mas por que você tá assim? Falei, cara, eu quero aprender, né, porque eu quero arrumar um trabalho que eu consiga ter uma evolução maior, e estava muito feliz lá, aprendendo muita coisa. Ele falou assim, cara, se for só por aprender, você pode trocar o seu horário da escola, estuda de manhã de novo, depois do colégio você vai lá para o escritório de contabilidade, você vai começar a aprender. Só tem um detalhe, eu não vou te pagar salário. Então, isso já com quantos anos? Com 15 ainda. Com 15 ainda. Com 15 ainda. Então foi a minha primeira experiência com a contabilidade, trabalhando no escritório de contabilidade do meu irmão. Como eu não tinha salário, o valor do vale-refeição que ele me dava eu não gastava, levava marmita, e o valor do vale-transporte, uma parte dele eu economizava. Então eu morava no Tucuruvi, o escritório dele ficava no Jabaquara. Só que depois que descia do metrô Jabaquara, tinha mais 5 quilômetros para ir e 5 para voltar. Eu ia na caminhada para poder economizar esse dinheiro. Fiquei lá dos 15 anos até os 18 anos de idade, onde, enfim, fui para um outro escritório de contabilidade para ser digitador. Nossa! E aí, sendo digitador, no primeiro mês, as pessoas começaram a me passar alguns trabalhos para digitar, e ficavam fazendo as classificações contábeis ali nas notas para eu poder fazer os lançamentos. Falei, nossa, por que vocês fazem isso? Não, a gente faz porque você não vai saber, né, fazer. Falei, não, eu já sei fazer isso daqui, né? Aí, tá, então tá bom, mostra que você sabe aí, a gente vai deixar você classificar. Aí comecei a classificar. Aí eles precisavam que fosse feito um balanço. E o coordenador contábil não sabia fazer o balanço. Quem fazia o balanço era o dono do escritório de contabilidade. Eu falei, nossa, eu sempre fiz isso, né? Deixa que eu faço. Aí fiz o balanço. No segundo mês, uma briga que o contador, o sócio teve com o coordenador contábil, ele me chamou e falou assim, acabei de mandar ele embora. Eu quero que você decida se você quer uma oportunidade como coordenador aqui, eu tinha entrado como digitador. Ou a gente contrata uma nova pessoa. E, óbvio que eu aceitei o desafio. Nesse momento eu fui pro banheiro desse escritório de contabilidade e chorei acho que por 30 minutos sem parar, pensando que realmente estava tudo dando certo na minha vida e que eu estava tendo uma oportunidade de verdade. Que legal, que história incrível. E o que você acha que te movia? Porque hoje muitos jovens eles não têm essa garra, essa vontade. O que você acredita que te movia? Meus pais. Seus pais? Eu sempre quis dar muito orgulho para os meus pais. Inclusive, hoje eu estou aqui com um detalhezinho amarelo na meia, no pescoço também. E trabalho muito a minha brand com amarelo. E, curiosamente, essa brand do amarelo veio da minha mãe. É mesmo? Por quê? Toda vez que eu aprontava, a minha mãe me chamava de menino amarelo. Né? Então, menino amarelo era os momentos que eu aprontava demais. Como não era pouco que eu aprontava,
Então ela estava toda hora me chamando de menino amarelo. Entendi. E aí, mais para frente, eu comecei a trabalhar com isso, sendo a minha brand. Quando eu criei a Smart Solve, inclusive, antes de saber o nome da Smart Solve, a primeira coisa que me veio na cabeça eu não sei como vai ser o nome, mas a cor eu tenho certeza que vai ser amarelo. Que legal. E eu sempre quis muito isso, né? Dar muito orgulho para eles. Então, sempre fui muito esforçado na escola para ter as melhores notas. Na faculdade de contabilidade, eu fui o único aluno da faculdade a tirar 10 em todas as matérias, saí no jornal da faculdade. E o meu grande prazer era levar essas coisas e mostrar para os meus pais. Olha o trabalho incrível que vocês fizeram. Na 8ª série, a gente normalmente tem aquela formatura, né, do ensino fundamental. Um dia antes dessa formatura, eu passei, meus pais estavam conversando dentro do quarto e eu escutei a conversa deles, né? Meu pai estava chorando, porque naquele dia que viria a ser o dia da minha formatura, eu estava ali, eles pagaram a formatura, eu estava com uma roupa, né, dos formados, com um sapato alugado, mas um sapato bonito para usar. E eles estavam lembrando que na minha formatura do prézinho, eu fui com um sapato furado e era uma situação completamente diferente da deles. A hora que eu peguei o meu diploma do ensino fundamental, eu só pensava em ir abraçar eles e agradecer por todo o esforço que eles faziam por eu ter uma boa educação, né? Tipo, mesmo a gente sendo muito humildes, né? Entendi. E para quem é pai que está nos assistindo, qual o conselho que você dá para ter filhos assim, igual você, que buscou aí crescimento, mesmo sem ter recursos, buscou dar orgulho, estudar e hoje é um grande empresário? Acho que não tem fórmula mágica para você orientar, né? Eu acho que a fórmula está em você servir a sua família, em você dar muito amor, né? Acho que o resto vai da personalidade de cada um. Isso vai ser desenvolvido aos poucos aí. Eu tenho certeza que os filhos de cada um vai dar muito orgulho também. Legal. E aí você passou então pelo mundo corporativo, depois desse escritório você ainda chegou a passar por grandes empresas, teve a BDO, e o que você levou aí desse mundo corporativo até fundar a Smart Solve? Acho que a gente vai juntando um pouco de cada coisa, né? De cada experiência que a gente tem ao longo da vida para formar algo que nos surpreenda, né? Porque eu acho que quando você cria um negócio, primeiro você precisa fazer isso para você ser surpreendido com o que você consegue de fato carregar. Então, são os detalhezinhos ali da 25 de março, foi a minha experiência no meu irmão, nesse outro escritório de contabilidade. Inclusive, tudo que você quer usar como modelo de negócios, mas principalmente tudo que você não quer usar como modelo de negócio. Então, essas minhas 2 passagens de escritório de contabilidade, eu mais aprendi o que eu não gostaria de levar para frente do que eu gostaria, né, do que modelo de fato. Porque são escritórios muito tradicionais, que têm pouca entrega para os seus clientes. Então, coisas que eu gostaria de me afastar. Inclusive, a visão de escritório de contabilidade sempre foi muito marginalizada por conta disso. Eu tive uma passagem muito positiva na auditoria, né, onde foi uma grande realização de um sonho trabalhar numa auditoria com grandes projetos, com grandes contas, onde eu tive uma evolução técnica muito grande. E eu só saí da auditoria porque também teve uma passagem. As coisas têm que acontecer como Sim. Tem que ser, né? Meu pai estava com câncer, eu estava viajando muito pela auditoria. Nesse tempo, eu fiz um trabalho numa agência de publicidade, onde naquela época foi uma economia tributária ali de quase 5 milhões. O que você imagina. Hoje é muito dinheiro, mas nessa época era muito mais. E eles me fizeram na sequência uma proposta para trabalhar lá como gerente contábil. Bem nessa fase que eu estava viajando muito. Então, eu não teria trocado a auditoria por essa oportunidade no mercado mais privado, mas para ficar mais próximo do meu pai foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, né? De realmente aproveitar cada tempo que eu tivesse, um tempo de qualidade ali com ele e estar junto nos momentos difíceis da vida dele também. E na agência de publicidade foi onde eu construí o melhor network que eu poderia ter.
né? Para você ter uma ideia, hoje grande parte dos meus clientes foram clientes que eu fiz contato nessa época, mesmo que de forma inconsciente, a gente acaba trabalhando. É sempre bom servir muito, com o propósito de você fazer o bem pelas pessoas e o mundo se encarrega de devolver isso para você. Então, sempre fiz muito disso. A minha marca, hoje, a logo, a identidade visual da SmartSolve foi um presente de um dos maiores publicitários que tem no Brasil. Uau. Um dos mais novos a ganhar o prêmio de Cannes. E, curiosamente, não foi a primeira logo da SmartSolve, né? A gente construiu uma logo onde a gente achava que era linda, até que eu tive uma reunião com ele e ele me falou, né? Você nunca teve problema com essa logo? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, dá uma olhada com carinho para essa logo. Quer dizer, com carinho não, com desprezo. Eu falei, nossa, mas o que tem na minha logo? Ele falou assim, aparece o símbolo do nazismo. Aí ele falou assim, se você não teve problema, alguma hora você vai ter. Eu falei assim, não, eu gosto tanto dessa logo, não faz isso comigo não. Aí ele falou assim, vou te mostrar um filme. E ele pegou um filme do super-herói, esqueci o nome do super-herói, vou lembrar já. Aí ele falou assim, tá vendo o vilão desse filme? O vilão era o Dr. Silvana. Era um S exatamente igualzinho à minha marca. Ele falou assim, isso daqui é ligado ao nazismo. Então, assim, cancela isso imediatamente, você ainda está novo no mercado, dá tempo de desconstruir tudo isso. E para melhorar isso, eu vou desenhar a sua marca e vou te dar isso de presente. E aí, 2 semanas depois, ele foi até o escritório, aí ele botou na tela e falou assim, só tem um detalhe, eu posso ficar da sacada, vou fumar um charuto, enquanto apresento a marca para você. Pô, na hora que ele começou a apresentar, já fiquei encantado, tão encantado que hoje todas as salas da SmartSolve têm um nome. A sacada vai com o nome de Júlio Anderi em homenagem a ele, a esse dia que ele, que curioso, que legal. Que ele apresentou pra gente a nossa marca, né? Olha, eu tô vendo que tudo está muito relacionado aí com a sua frase. Qual que é a sua frase que você... Quando te faltar dinheiro, que te sobre criatividade. Aí, já todas as salas têm nome. Exatamente. Nossa sala de reunião chama Champions League, porque esse é o lugar onde as grandes decisões acontecem. Que legal, que legal. E qual foi o seu principal desafio nessa transição aí para montar a SmartSolve? Para montar a SmartSolve foi um grande empurrão que eu tive, né? Da minha passagem entre a agência de publicidade, eu ainda fui CFO da editora Leia de Game of Thrones. Então a gente, no segundo governo da Dilma, a gente toma um baita choque, porque ficou retido por não pagamento 80 milhões, a gente teve que vender um braço da operação, que é o braço educacional, o braço de edições gerais de literatura, os grandes players do mercado, Saraiva, Livraria Cultura, todo mundo entrando em RJ, a Amazon realmente entrou muito forte nisso e os grandes players acabaram saindo do mercado. E eu me vi numa situação, eu tinha a equity da editora Lê, e eu me vi numa situação de como eu posso pegar tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada para levar algo diferente para os meus clientes. Então a gente começa 2018 a SmartSolve para ser uma contabilidade consultiva, ainda quando a gente nem ouvia muito falar nesse termo, né? E começamos aí, trazendo muito conceito do que era auditoria, com uma metodologia muito forte, mas sendo extremamente generalistas. O crescimento ele foi muito difícil. A gente, de 2018 até março de 2023, a gente tinha 80 clientes. Todos esses clientes, de certa forma, pela rede de relacionamentos. Eu nunca fiz investimento em tráfego pago, nunca acreditei nisso, né? Até por conta de ter todos os meus clientes trabalhando muito com isso, eu sabia o real resultado que isso dava. Da mesma forma que uma empresa de marketing ganha cliente, ela perde na mesma velocidade. E a gente, em 2023, eu comecei a participar de mais movimentos de contabilidades, eventos de contabilidade, porque eu era completamente alienado, não conhecia nada sobre esse setor, apesar de ser contador, e comecei a ver que muitas pessoas estavam crescendo através de não usar a operação para isso. E aí, de novo, vem minhas 3 letrinhas: atração, conversão e retenção. Quando você começa a aplicar coisas que estão fora da sua expertise, você começa a ter outros tipos de resultado.
mas eu tinha algo dentro de mim que me bloqueava. Eu não acreditava que se eu pudesse nichar dentro do meu mercado, que eu pudesse ter crescimento. Eu acreditava que ia fechar mais portas do que abrir. E, na verdade, isso é completamente diferente. Quando você direciona melhor a sua comunicação, quando você trabalha a sua brand de uma forma mais intencional, você começa a ter uma atração muito maior do seu público. E você não fecha a porta de quem não é o seu público, porque as pessoas querem ter exatamente o que você consegue oferecer. Quando a gente começou a nichar, hoje eu brinco que se a gente pegar um balancete agora de qualquer agência de publicidade, a gente encontra oportunidade de negócios para ela. Seja a oportunidade de um bom planejamento tributário, porque certamente ela está pagando mais do que deveria, mas seja por detalhezinhos pequenos, né? Será que a linha de despesas com pessoas dela está equivalente ao que o mercado normalmente paga, ou será que ela está pagando muito mais? Porque isso, depois que você vira especialista de um determinado segmento, você tem os números de cabeça. Você sabe o percentual de cada linha e você consegue, de fato, ajudar o seu cliente a prosperar. Isso é muito importante, né? Legal, uau, que história incrível. E antes aí de você revelar esses bastidores aí que fez essa alavancagem, foi de 80 a 700 clientes? Para mais 750 clientes. Sem investimento em absolutamente nada em tráfego pago. Antes dele contar aqui esse segredo para nós, que ele vai contar no detalhe aqui, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Hoje a gente tem aqui a FTP Contábil, que é uma contabilidade também de consultiva. Eu falo que hoje não adianta só mandar uma guia de impostos e a folha de pagamento para o cliente. A gente precisa ter alguém que faça a diferença e seja parceiro do empresário. Temos a Vértice AEC, que é uma empresa aí pioneira de regularização de áreas de imóveis. Ela trabalha assim com excelência aqui no estado de São Paulo. Temos a N Formatos, você que precisa aí fazer um sofá que te abrace sob medida. Conte com a N Formatos, ela até preparou aqui umas almofadinhas aqui para nós, olha que legal. A N Formatos, ela fez sofá para o Big Brother, então ela faz assim só alto padrão mesmo. E a Fusion, que é uma grande administradora de condomínios em Guarulhos e atende estado de São Paulo, interior, e você que precisa de uma gestão eficiente, conte com a Fusion. E não sei se você viu aqui esse cafezinho aqui especial, foi um dos nossos apoiadores, Doce Amor Festas. Depois aqui a gente vai comer um salgado. Muito obrigada, Doces e Amor. Você conhece o Jaime? Não conheço, Não? mas ó... O Jaime é nosso sócio no Star Club, então quem quer fazer evento corporativo, essas organizações, eles preparam em todos os salgados. Já vou deixar aqui ó, o contato dele anotado, porque eu vou precisar. Viu? Vai, legal. Então é isso, então vamos lá. Eu quero saber aí, tá, você nichou para agência de publicidade, mas não foi só nichar aí que fez essa alavancagem toda. Na verdade é um conjunto de fatores, né? Primeiro é você mentalizar que o seu grande propósito precisa estar em servir e não em vender mais. A partir do momento que você tem esse propósito, assim como na vida a gente tem isso, como a vida retornando para a gente, nos negócios acontece exatamente da mesma forma. Só que você fazer isso de uma forma intencional. Então a gente começou a montar um time de sucesso do cliente em março de 2023, baseado em tudo que eu estava vendo de movimentação no mercado contábil e trazer isso para uma realidade nossa, fazendo isso com muita criatividade. E o que muda jogo é sempre como você conta boas histórias para fazer o que você deseja. A gente começou a montar uma caixinha de boas-vindas inicialmente para os nossos clientes, para que quando eles viessem se tornar nossos clientes, eles se sentissem mais acolhidos. E depois a gente foi construindo verdadeiras histórias por trás dessas caixinhas, fazendo um processo. É engraçado, né? Porque a gente participa de tantos projetos e às vezes a gente vê coisas muito positivas do outro lado que podem ser modeladas. Quando você participa de um grande evento, normalmente no verso desse evento você tem um QR Code, onde você tem a programação do evento, você sabe exatamente o horário certo daquele seu palestrante preferido, para que você possa se organizar para esse momento.
você tem hotéis próximos para que você possa se hospedar, você tem o endereço, a localização desse evento, e como você consegue chegar lá de várias formas, né? De Uber, de transporte público, etc. Você tem um link para fotos que vão ser tiradas nesse evento, para que você possa pegar e fazer uma postagem depois. Sabe o nome disso? Jornada do cliente. É a jornada de quem está indo dentro de um evento para que ele possa ter facilidade com tudo que foi preparado naquele momento. E se nós, como contadores, como prestadores de serviços, pudéssemos desenhar de uma forma completamente transparente a jornada do nosso cliente. Às vezes o cliente acabou de fechar o contrato, mas ele continua completamente perdido. Você fez uma reunião de kickoff com esse cliente para redefinir tudo que foi contratado, para que ele não seja pego de surpresa com uma cobrança extraordinária de um serviço que na cabeça dele ele acha que está contratando também, mas ele não está. É você ser transparente, jogar limpo com o seu cliente. Ele quer saber as informações exatas. Se você fizer isso, você já ganha jogo. Você fazer um processo de onboard com esse cliente, mas um onboard não técnico. Porque o cliente, quando ele contrata o serviço de contabilidade, ele está confiando que vai ter tranquilidade de alguém que realmente possa ajudar ele nesse sentido. Quando você começa no onboard dar aula de contabilidade para o seu cliente, você perdeu uma grande oportunidade. Contar boas histórias. E como um podcast, né? Faça um onboard para criar conexões reais com seus clientes. Transforme isso em momentos criativos. Às vezes, com um pequeno elemento que você tem dentro da sua história, dentro da história do seu escritório de contabilidade, você precisa lembrar que, da mesma forma que você está falando com um empresário do outro lado, você também é um empresário e a sua história vai ter conexões em vários momentos diferentes. É nesse processo do onboard você visualizar o ambiente dele. Imagina que tem uma guitarra pendurada no fundo da tela. Cara, certamente esse cara tem um gosto musical que você pode se apropriar disso para poder criar mais conexões. Pri, eu tenho 3 filhos, um de 14, um de 8 e um de 5 anos. Eu tenho certeza, se em algum momento eu falar de filho com alguém, isso já vai ser uma baita conexão, porque eu sei cada fase do que a pessoa eventualmente esteja passando, né? Eu sei como é difícil. As nossas vidas são muito parecidas, né? Então, criar conexões é fundamental para tudo isso. Que legal, mas tá. Aí você criou esse sucesso que é incrível. Mas só com isso você conseguiu esse aumento de quantidade de clientes assim em tão pouco tempo? Só com isso. Mas aí vem, como? como? Aí vem o grande detalhe, né? A nossa caixinha de experiência de boas-vindas do nosso cliente, ela é repleta de histórias. Exemplo dessas histórias. O nosso cliente, quando ele ganha essa caixinha, um dos itens que tem dentro dessa caixinha é um copo para ele tomar café. Normal, a gente ganha vários desses copos o tempo inteiro em vários eventos que a gente participa, e muitas vezes até press kit de boas-vindas que a gente acaba ganhando. Eu não me preocupei em colocar a logo da minha empresa na frente desse copo. Eu quis colocar algo que pudesse realmente chamar a atenção do meu cliente. Então está escrito lá, café é sempre uma boa ideia. Isso foi pensado no meu público, no publicitário. O café, ele é cientificamente comprovado que você consegue ativar os seus neurônios e consegue pensar de uma forma mais concentrada em determinados momentos. Faz ou não faz sentido para o publicitário? E ele é amarelo, totalmente ligado à minha brand. Se esse cara, por si, tirar uma foto, publicar nas redes sociais, inconscientemente, ele está fazendo alguma ligação com o meu perfil, com a minha persona e também do escritório de contabilidade. Sim. Só que a gente manda para ele tomar a primeira dose desse café com o café da Smart Solve, personalizado, o nosso café. Café? Ah, gente. E aí aqui a gente ostenta demais, né? Ele tá revelando aqui os bastidores reais. Café personalizado. Café personalizado. Que incrível. E aí, assim, no verso desse café tem um grande detalhe, porque tudo é intencional. Vou contar a história de um filme aqui que eu tenho certeza que você já assistiu. Jogo Duplo do Will Smith. Nesse filme, eles ficam o tempo todo colocando ali o número 55 em um rosto pro cara durante toda a manhã. O cara já acorda vendo isso, todos os lugares que ele vai, ele vê isso. Por quê? No final, eles querem fazer uma grande aposta com ele, onde vai entrar o cara vestido com o número 55 e o mesmo rosto familiar.
É aquele negócio, sabe? A gente que tem pai e mãe mais velho, os nossos pais já jogou no jogo do bicho porque sonhou com o cavalo. Sim. É exatamente isso que acontece no filme. Então, o cara aposta porque viu o tempo todo aquilo. Quando a gente cria algo intencional, a gente precisa saber usar o servir com estratégias de marketing bem definidas. O nosso café, no verso dele vai um QR Code. Esse QR Code direciona o nosso cliente para o nosso programa de indicação ativa. Ele vai se cadastrar no nosso programa de indicação ativa e ele vai ter um link específico dele, onde ele vai poder divulgar com amigos, parentes e empresários que estejam precisando de uma contabilidade especializada como a nossa. Além disso, esse programa de indicação ele é completamente transparente. Ele consegue ver através do link dele todos os indicados que entraram no link dele, como se fosse um CRM. Quem o nosso time comercial já fez o contato, se fez o contato, se já mandou a proposta, se a proposta foi aceita ou recusada. Se foi aceita, ele tem um benefício dele. Benefício que foi estudado e pensado junto com os nossos clientes. A gente não tirou da nossa cabeça o benefício, a gente fez uma pesquisa de campo de mercado com os nossos clientes para entender qual seria o melhor benefício. E até trazendo uma reflexão sobre isso, uma empresa de transporte que tentou várias vezes aplicar um programa de indicação ativa. Primeira tentativa, eles fizeram por conta e deram passagem em dobro. Né? Rodoviária, passagem em dobro. Não pegou. Era bom o benefício. Sim. Segunda tentativa, eles deram diárias em hotéis. Um bom benefício. Não pegou. O que faltava era o simples. Perguntar para o cliente o que eles gostariam de ganhar. Imagina uma pessoa que está indo daqui de São Paulo até Fortaleza, até Salvador de transporte rodoviário. Ele quer uma passagem em dobro? Não. Ele quer diária em hotel? Não. Sabe o que eles queriam? Um vale coxinha para usar durante o percurso. E era muito menor o valor do investimento e isso realmente pegou. Foi exatamente isso que a gente fez, tá? Usando cases que acontecem de várias empresas, observação para que a gente possa realmente fazer as aplicações de tudo isso. E a gente, com o nosso programa de indicação ativa, a gente ativa essa memória do cliente. Certo. Mas aí como que você faz para ele preencher? Porque é muito difícil, né? Ele vai ficar totalmente agradecido, vai postar a caixa, vai achar legal, mas e clicar nesse QR Code? Tá, vamos lá. Os elementos da caixinha. Então, ele ganhou o copo, ele ganhou o cafezinho. No cafezinho tem o link do programa de indicação ativa, que se eu esperar só por ele seguir o fluxo, ele não vai clicar. Vai, sim. A gente tem outros elementos. Então, por exemplo, sabe aquele shopping que a gente vai, que a gente entra dentro do shopping e fala assim, nossa, esse lugar é muito gostoso por conta do aroma? Sei. Cara, a nossa caixinha de experiência do cliente, a gente borrifa o perfume que a gente mandou desenvolver. Além disso, a gente manda 15 ml desse perfume para os nossos clientes. Por quê? Imagina se ele borrifar isso na casa dele, no escritório, no carro dele, ele vai ter de forma inconsciente memória olfativa. Sim. Mais um detalhezinho. Além disso, a gente manda para ele um gift card, que a gente, de acordo com a pesquisa que a gente faz da entrada dele no kickoff, a gente pergunta, o que você gosta mais? Airbnb, você viaja muito com a sua família, você gosta de Netflix, você usa muito Uber, iFood, a gente manda para ele um cartãozinho desse, um gift card com a mensagem que nós cuidamos dos nossos clientes até nos momentos de lazer. Além disso, a gente manda para ele um cartão de crédito pré-pago. Diferente, né? Só que esse cartão de crédito pré-pago, a gente tem a oportunidade de contar boas histórias. Ele ganhou tudo isso daí numa caixinha onde a gente manda pelo correio, a gente acompanha o código de rastreio. Assim que chegou, nosso time de sucesso do cliente pega o telefone e fala, gostaria de saber se você já recebeu a caixinha. Você tem 5 minutos para eu explicar todos os itens que foram pensados em você? A gente conta a nossa história para falar sobre o programa de indicação ativa e a gente vai perguntar para ele, por que você ganhou um cartão de crédito pré-pago dentro do seu kit de boas-vindas? Primeiro grande detalhe, se esse cliente é um cliente novo, que ele está fazendo a abertura de empresa dele, eu vou dizer para ele, cara, a gente já passou por isso, eu sei como foi difícil começar no empreendedorismo. Então a gente quer dar a nossa contribuição para você.
o valor que você pagou de R$ 1.200 para fazer a abertura da sua empresa, a gente devolveu 100% para você no seu cartão de crédito pré-pago. Uau! Só que ele não sabia disso. Em nenhum momento isso é argumento de venda. Entendi. Né? A gente realmente quis encantar o nosso cliente e fazer isso de um momento surpreendente. Além disso, você vai continuar com esse cartão de crédito pré-pago. Como você faz para ter novas cargas nesse cartão de crédito pré-pago? A gente tem um programa de indicação ativa, imperdível para você. Porque além de a gente fazer um bom trabalho para você, a gente proporciona que a contabilidade também dê ROI para o seu negócio. Então, se você tiver agora 5 pessoas para indicar, no verso desse cafezinho que você acabou de ganhar, você vai se inscrever no nosso programa de indicação ativa e eu vou te explicar todas as etapas que você vai fazer para a gente conseguir ter um crescimento. Você acha que isso tem poder de negociação, sim ou não? Gente, foi uma aula aqui. Não, esse podcast aqui foi uma mentoria do Robson. Não, isso realmente tem um fator excepcional. Só que, Pri, não adianta a gente fazer um baita case como esse na entrada do cliente e depois você não conseguir fazer uma boa prestação de serviços e você realmente não ter seus diferenciais. Eu brinco que café com leite a gente toma em qualquer lugar. Você pode escolher tomar um cafezinho com leite na padoca da esquina e você vai ser atendido pelo produto, mas você pode escolher tomar um cafezinho com leite na Starbucks. O grande diferencial é que a Starbucks, o time é preparado para causar boas experiências. Lá você tem água gratuita, você tem um ambiente com Wi-Fi que você pode trabalhar, os funcionários têm treinamento todas as semanas, inclusive para validar se tem alguém com sinais de depressão, porque eles têm o poder de agir em eventuais situações como essa. Então você prepara o seu time para um bom atendimento. Só que você pode tomar um cafezinho com leite na Tiffany, por exemplo, porque as grandes marcas de luxo entenderam que o cafezinho é uma grande porta de entrada. E se você levar boas experiências para alguém que de repente não tenha neste momento condições de pagar um valor alto de investimento para uma bolsa da Tiffany, ele vai ter a primeira experiência com o cafezinho. Pô, eu levei minha esposa para tomar um cafezinho da Tiffany, embora eu ainda não tenha condições de pagar uma bolsa da Tiffany para ela. E faz toda a diferença. E a gente precisa justamente lembrar isso, né? Como contadores, você faz o melhor DAS do Brasil ou você tem um grande diferencial pelo seu atendimento em servir o cliente? Trazer momentos uau para dentro da sua contabilidade. Quando você vai numa loja, por exemplo, como a Reserva, ela está totalmente preparada para poder fazer um bom atendimento para você. Te oferece água, cerveja, suco, energético, mais ou menos tudo que eu tive aqui no seu podcast. Teve uma tudo sensacional. Aqui de sucesso. Tem balinha jujuba, mas tem biscoito Globo. Mas eu preciso melhorar depois dessa aula aqui. A gente precisa... Meu departamento ali tá assistindo, mas, já deve estar cheia de ideias. Vocês estão de parabéns, porque cada detalhezinho aqui do podcast é realmente impressionante. Que legal. Então, assim, se essas empresas estão preparadas para isso, para te proporcionar um bom atendimento que fideliza, um momento uau dentro dessas empresas, é modelar de novo, observação. Exemplo, tá? Um cliente entrou em contato conosco, e por e-mail e disse que queria mais informações sobre licença paternidade. O que o nosso funcionário deveria fazer? Responder o e-mail e dar todas as informações. Quando você tem a escuta ativa, quando você tem um time de sucesso do cliente, você sempre vai um pouco mais além que isso. Na continuidade desse e-mail, ele dizia que tinha um documento da guarda provisória da filhinha adotiva dele. Pri, você imagina, a gente que fica 9 meses esperando para ver o rostinho do nosso filho naquela ansiedade, imagina para alguém que está na fila da adoção. Como é impactante aquele momento na vida dele. E quando você está do lado dos seus clientes, nos momentos mais importantes e mais difíceis também, você ganha o jogo. Porque você pode errar, e a gente erra. Tá? A gente não somos perfeitos. Sim. Mas o cliente vai pensar 2 vezes antes de sair da nossa contabilidade por conta do relacionamento que é criado. Nosso time de sucesso do cliente ele tem uma verba pré-aprovada. E eles foram imediatamente, a partir desse e-mail, no shopping comprar uma roupinha amarelinha para dar de presente para esse nosso cliente com uma cartinha escrita à mão, dizendo que a gente está com ele em todos os momentos. Cara, isso
é termo aumentual dentro da contabilidade. Uma outra cliente que ficou alguns dias sem responder, perdeu o pagamento do DAS. Enfim, ela voltou, falou assim, desculpa não ter respondido, vou precisar de um recálculo da guia, por favor. Fiquei uns dias afastado porque tive um acidente de carro, estava no hospital. Cara, nosso trabalho era só mandar a guia recalculada para ela, mas a gente foi além, mandou uma cesta de café da tarde para ela, para que ela tenha uma boa recuperação, com algumas coisinhas que a gente sabe que ela gosta. Sabe por que a gente sabe que ela gosta? Porque a gente tem uma ficha do cliente. Porque cada conversa com o cliente é uma conversa que a gente grava informações. Usar a inteligência artificial para isso, fazer transcrições, joga num agente de chat GPT que busque informações para que você crie momentos uau para os seus clientes. Que legal. E agora me fala uma coisa, para quem já tem o seu escritório, quer começar a implantar, primeiro se você dá cursos, mentorias sobre isso, e também como a pessoa pode começar sem muitos recursos, porque hoje você tem aí um budget para essa área, tudo muito personalizado, mas e quem quer começar? Eu comecei em março de 2023 com o sucesso do cliente com uma estagiária contábil que eu tinha contratado para o meu escritório. Ela tinha 0 de experiência. E foi através dessa virada de jogo que chegou numa segunda-feira, eu falei para ela, esquece a contabilidade, a partir de hoje você vai me ajudar a construir o time de sucesso do cliente aqui na Smart Solve. Cara, eu não preciso dizer que super deu certo. Hoje, essa pessoa é minha head do sucesso do cliente, ela virou partnership dentro da Smart Solve e ela é uma das mentores do meu curso de mentoria para a implementação de time de sucesso do cliente para escritório de contabilidade. Então, basta começar e ser constante em tudo que você faz. Não desiste, porque o início ele é desafiador, mas assim como qualquer negócio, o grande passo é você ter pessoas que possam te guiar. Outra coisa, sabe o que vai mais dentro da nossa caixinha? Tanto da mentoria, como também dos nossos publicitários, um cubo amarelo. Nesse cubo ele tem 6 fases e cada fase você precisa passar por um labirinto sem cair no buraco. Isso te traz alguma analogia em relação ao mundo do empreendedorismo? Total. A gente está o tempo todo se desviando, procurando acessos pelo mercado do empreendedorismo sem cair no buraco, que é você falir nos seus negócios. Sim. Quando você tem um mentor, você consegue justamente ultrapassar todos esses desafios, porque são pessoas que conhecem o caminho desse labirinto. E é isso que a gente faz. Para você que está começando, quer implementar o time de sucesso do cliente no seu escritório de contabilidade, a gente já passou por todos esses desafios. Então, a gente conhece justamente o caminho. E vão ser através de 3 letrinhas mágicas que vai fazer você crescer exponencialmente no seu escritório de contabilidade. Atração, conversão e retenção. Legal. E me conta aqui, antes da gente ir para um quadro aqui especial, que a gente tem um quadro fixo aqui, tá? Antes da gente ir para o nosso quadro, me fala, eu sei que você é mentor também, além de empresário contábil. Deixe as suas redes, fala sobre sua mentoria para quem quiser participar, o que você oferece nela. Hoje eu tenho feito muitas palestras falando sobre a importância do sucesso do cliente e principalmente, Pri, sobre a importância de você contar boas histórias, storytelling e principalmente storytelling, que é as histórias com final de venda. E isso é muito importante. E dentro da minha mentoria eu falo justamente sobre isso. São 6 pilares que fazem exatamente a construção de um programa de dedicação ativa bem definido para o seu escritório de contabilidade, para você conseguir implementar e colocar todo o processo do seu time de sucesso do cliente. Nada vem da cabeça, vem de uma linha de raciocínio, vem de um processo. A gente estuda muito sobre a história desse escritório de contabilidade e como nós possamos usar pequenos elementos para criar boas histórias que convençam a ligação entre o empresário e o escritório de contabilidade. Até depois conto um case aqui de um dos nossos mentorados. A gente fala de um marketing completamente disruptivo, bem na linha do João Branco, ex-CMO ali do McDonald's, onde o grande princípio é servir e não vender. A venda ela é extremamente consequência.
E se você se identificou com um pouquinho desses elementos da mentoria e quer criar um time de sucesso do cliente de alta performance para o seu escritório de contabilidade, me segue ali, @sourobsonaraújo, e eu vou conseguir te ajudar com alguns insights. Legal. E agora você tem um clube de negócios também? A gente está remodelando nesse momento, Pri, porque a minha grande ideia inicial era sempre ter uma mentoria muito similar ao que é o G4 Scale, onde é uma mentoria em looping. Então você começa, por exemplo, no programa de dedicação ativa, mas a qualquer momento eu aceito novos mentorandos e quem entrou no segundo módulo ele vai terminar com o programa de dedicação ativa. Ou seja, é uma mentoria que ela nunca tem fim. Mas nesse momento a gente está redesenhando isso para ter um clube de negócios para falar sobre o sucesso do cliente, para trazer cases específicos, sempre com pessoas qualificadas para elevar mais esse nível, tá? Então agora, por exemplo, dia 29/9, a gente tem o Peter Ruman, é um cara que trabalhou 15 anos dentro da Disney, cuidando da experiência do cliente, onde ele vai palestrar para dentro da nossa comunidade. Esse cara, eu tive 5 minutos de bate-papo com ele após uma palestra. Foram 5 minutos que eu consegui aplicar ongoing e offboarding dentro do meu escritório de contabilidade que eu não tinha antes, e foi o perfume que eu mandei desenvolver, que foi baseado no insight dele. Se ele me ajudou em 5 minutos, em 2 horas de mentoria, ele certamente vai trazer muita conexão para os nossos mentorados. E a gente tem alguns momentos ali de realmente boas experiências. Já andou de kart? Já. Cara, é uma baita experiência. Sim. Imagina você ir num dia de kart para conhecer os bastidores junto com essa turma de network e no final todo mundo andar de kart juntos. Que legal. A gente vai proporcionar isso ali para nossa turma também. Bacana. E antes do nosso quadro fixo, quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Fusion, administradora de condomínios, N Formatos, a Tapeçaria dos Milionários, FTP Contábil e a Vértice AEC. Obrigada por acreditarem nesse projeto e juntos a gente conseguir levar esses ensinamentos e muitos insights para muitas pessoas. Robson, qual foi a maior transformação que Deus fez na sua vida? Cara, me dá a oportunidade de estudar. Acho que o estudo modifica tudo na nossa vida, e a partir do momento que meus pais me deram essas condições através de Deus, tudo isso foi modificando e eu estou aqui hoje conversando com você através disso, dos estudos. Uau! Qual bastidor pouca gente conhece, mas que foi decisivo para a sua trajetória? Eu tenho falado mais sobre isso, Pri, que é justamente esse meu início ali na 25 de março, sobre ter ficado 3 anos caminhando 10 quilômetros por dia para economizar o dinheiro para começar a faculdade. Eu sabia que meus pais não teriam condições de fazer isso e que eu teria que ralar desde muito cedo para poder atingir meus objetivos, mas eu sempre fui muito convicto do que eu precisava e para alcançar tudo isso. E o que você diria para aquele Robson de 14 anos, camelô na 25 de março? Cara, você chegou muito longe, mas você não está nem na metade do caminho do que você ainda vai conquistar. Uau, parabéns. E se você pudesse abrir uma porta hoje e encontrar o futuro, o que você gostaria de ver da sua vida daqui 10 anos? Como a minha trajetória foi influente para beneficiar vários empreendedores do mercado contábil e fora dele para crescimento através do sucesso do cliente. Legal. Imagina só, daqui 10 anos seus filhos assistindo esse podcast e tendo o mesmo orgulho que você teve dos seus pais. Verdade. Né? Falar, olha, meu pai. O que ninguém vê, mas é essencial para manter o Robson de pé todos os dias. Minha família. Sua família? Minha família é crucial para isso. Todo o tempo de qualidade que eu tenho é completamente dedicado a eles, né? E isso ninguém vê. Verdade. Uau! E vocês gostaram? Eu sei que tem muita coisa aqui para a gente falar.
Com certeza aí você vai voltar no próximo momento, porque foi uma aula de sucesso do cliente, eu mesma aprendi muito e quero agradecer a sua participação, foi uma honra ter você aqui com a gente, espero que você tenha gostado e você de casa que gostou desse episódio, mesmo não sendo contador, eu sei que isso aqui dá para aplicar em todas as áreas, em todos os nichos. Eu mesma tive vários insights para ajudar muitas pessoas nesse sentido. Então curte, compartilha, deixe seu like para que muitas pessoas possam ver esse projeto. E ative o sininho. Tchau.